Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho. Aqui, meu Deus, nós te apresentando a tua serva, a tua filha, Pai. Eu creio que neste momento o Senhor já colocou a palavra no coração dela, que o Senhor já encheu o vaso, já canalizou contigo nos céus, meu Pai. E eu sei que ela veio falar não aquilo que ela quer, mas sim o que o Espírito do Senhor quer falar com a sua igreja. Pai, nós consagramos ela ao Senhor cada vez mais. Ajuda, seja com ela, não só agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus é lindo, Ele é maravilhoso e é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Costumo dizer, amada igreja, que eu estou feliz com Jesus. Amém. Apesar de todas as dificuldades que é de praxe para o cristão, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Agradeço, a missionária Ivete por ter me convidado. Louvado seja Deus, canal de bênção, Louva a Deus pela vida da bispa, dos pastores, dos seus auxiliares. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor Jesus. E vamos falar sobre Jesus, que é bom. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja seu santo nome. Aleluia. Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Glória a Deus. Exaltado seja teu santo nome, Senhor. Aleluia. Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Glória a Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se à palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amada igreja. Profeta Jeremias. Aleluia. Jeremias, amada igreja, foi um profeta que viveu durante o reinado de vários reis ali na terra de Judá, incluindo o rei Josias, o rei Joaquim e o rei Zedequias. A mensagem de Jeremias, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. A mensagem de Jeremias, ele respondeu da parte de Deus, aleluia, era uma advertência ao povo de Judá, aleluia, sobre a importância do arrependimento e a obediência. Que hoje em dia, irmãos, sabemos que a obediência ao Senhor Jesus, ela é um pouco complicada, ela é difícil, mas ela não é impossível. Temos que perseverar diante da obediência
Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. E Deus, irmãos, aleluia, pede a Jeremias, louvado seja Deus, para descer até a casa do oleiro. Deus, ele não pede para Jeremias subir, ele pede para Jeremias descer. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. E Jeremias, quando chega à casa do oleiro, aleluia, ele vê o oleiro trabalhando. Para ver, aleluia, louvado seja Deus, as maravilhas de Deus, para ver os milagres de Deus, para ver o restaurar de Deus na minha e na sua vida, temos que descer. Como já foi dito aqui, irmãos, a oração está escassa. E quando eu falo isso, irmãos, a palavra ela vem primeiro para mim. Porque também necessito descer mais, orar mais, buscar mais. Sou imperfeita, aleluia, sou pequenina, aos olhos do meu Senhor, louvado e engrandecido seja seu santo nome. Aleluia. E Jeremias ali, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, vendo o oleiro trabalhar, ele vê ali que o vaso, ele se estraga, o vaso ele quebra, o vaso ele racha. Mas o oleiro, aleluia, louvado seja Deus, ele não joga, aleluia, o vaso fora. Ele não descarta aquele vaso. Muito pelo contrário, ele refaz. Quantas das vezes chegamos com o coração quebrado, entristecido, aleluia, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor Jesus. E quantas das vezes, aleluia, Jesus vem, pega na nossa mão, aleluia, nos acalenta, segura pela nossa mão. Quantas das vezes, aleluia, louvado seja Deus, somos tirados do lamaçal do pecado. Porque assim, irmãos, é o barro, ele bruto, na mão do oleiro. Quando o oleiro, aleluia, ele busca o barro, ele não encontra o barro, irmãos, num lugar limpo, não. Ele encontra aquele barro como se fosse um lamaçal. E ali o oleiro, ele pega aquele barro, aleluia, louvado seja Deus, e para chegar, irmãos, aquele barro até a roda, onde o oleiro ele vai trabalhar, aquele barro ele passa, aleluia, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor, por vários processos. E assim somos nós, na mão do oleiro. Somos pegos, aleluia, lá do lamaçal. Mas antes de chegar à roda, temos que passar por um grande processo. Até porque, irmãos, o barro, quando chega na mão do oleiro, aleluia, ele chega todo sujo. Ele chega com espinhos. Ele chega com pedregulhos. E ali o oleiro, ele vai tirando, irmãos, cada imperfeição daquele barro. Vai tirando os espinhos, aleluia. Ele vai limpando de pouquinho em pouquinho. Vai tirando os pedregulhos, aleluia, louvado seja Deus, até chegar à roda. Andei pesquisando sobre o barro, irmãos. O oleiro, ele trabalhando, antes mesmo de chegar à roda, ele joga
o barro no chão e ele pisa. O oleiro ele vai pisando o barro até ele ficar maleável para poder se trabalhar. E assim somos nós, na mão do Eterno. Aleluia, glória a Deus. São os processos da vida. São os processos, irmãos, que temos que passar até chegar ao vaso de honra. Aleluia. E ali Jeremias vendo o oleiro trabalhando, o vaso ele fica rachado, ele estraga na mão do oleiro. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus. E o oleiro, aleluia, ele refaz o vaso. E ele começa a moldar o vaso de acordo com o desejo do seu coração. Não é do meu e não é do seu jeito que o Senhor vai trabalhar na minha e na sua vida. É do jeito dele. Aleluia. Temos que ficar cientes disso, irmãos. A partir do momento que levantamos nossa mão e o Senhor ele nos aceita, já não somos mais donos de nós. O controle está na mão dele. A nossa vida é direcionada por ele. O que falamos, o que fazemos, aleluia, as nossas ações, elas têm que ser direcionadas pelo grande eu sou. Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, aleluia, em Gênesis, vem dizer que nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. Aleluia. Somos imagem e semelhança do Altíssimo. Então, o que é que nós estamos refletindo? O que é que nós estamos fazendo com a imagem e semelhança do Senhor? Será que estamos sendo fiéis à sua palavra? Será que estamos realmente obedecendo o que está escrito na Bíblia? Porque isso aqui, irmãos, não é difícil de entender quando realmente nós queremos. Se somos imagem e semelhança do Senhor, ei, tem que mudar. Tem que mudar. Não é de qualquer jeito, não. Não é mais do meu jeito. É do jeito que o Senhor quer. É o direcionamento de Cristo na minha vida. Então, se o Senhor ele me aceitou do jeito que eu era, hoje eu sou uma nova criação. Eu não sou mais como era antes, não. O mundo já não faz parte mais da minha vida. Temos que mudar. E tem mais, irmãos. A Bíblia, ela não é um conto de fada, não. Isso aqui é real. A palavra de Deus é uma realidade que temos que absorver. Temos que tatuá-la no nosso coração. E dizer, ei, o que eu era lá atrás já não faz mais parte do meu presente. Eu tenho que me submeter ao meu Senhor. Eu sou nova criação. Tenho que me submeter a Ele. Aleluia. Então, irmãos, somos nova criação. Temos que refletir Cristo. O que eu vou falar aqui, igreja, é para edificar a fé de vocês. Aleluia. Certa vez, louvado seja Deus, eu estava no ônibus. E esse ônibus
vinha do Planalto para o Alecrim. E o ônibus, ele parou em frente a uma igreja, lá perto onde eu moro. E eu estava passando por um momento muito difícil. E de repente eu olhei para o lado e vi umas jovens. E tinha uma que me chamou a atenção. Fiquei olhando. E ela tinha um sorriso diferente. O semblante daquela jovem era diferente. Confesso à amada igreja que até hoje eu ainda não vi um semblante igual. Não vi. E aquela jovem ali, mesmo ela não olhando para mim, ela me passava uma paz tremenda. Algo extraordinário. E eu comigo mesma, olhando para ela e pensando, meu Deus, eu não sei o que é que essa jovem passa. Eu não sei quais são as tempestades, as dificuldades desta jovem. Mas eu quero isso também. Eu quero um dia refletir isso para alguém. O reflexo, irmãos. Temos que colocar na nossa mente e perguntar o que é que nós estamos refletindo para o nosso próximo. Irmãos, eu sei que eu fui para o Alecrim. Eu voltei para casa, eu nem senti, sabe? Parece que eu fui no Alecrim, fiz o que tinha de fazer e voltei para casa. Acho que parece que tinha passado um minuto, porque foi tudo muito rápido. Porque o meu pensamento estava naquela jovem. O reflexo de Cristo, irmãos, ele é único. Aleluia. Ele é perceptível. É notável quando refletimos Cristo. Isso é maravilhoso. Então é isso, igreja, que temos que refletir. Cristo. Porque nós somos exemplos para os que estão lá fora. Jamais eu quero ouvir alguém chegar para mim e falar assim, ou ouvir alguém falar, isso Deus me livre, ser igual a irmã Rose. Eu não quero ouvir isso não. Não quero de jeito nenhum. Porque deve ser horrível eu estar aqui pregando a palavra do Senhor e estar lá fora toda torta. E não refletir Cristo lá fora. Porque essa é a nossa missão, irmãos. Ser reflexo de Cristo lá fora. Ser um vaso transformado. Deixar de ser barro, aleluia, para ser um vaso usado nas mãos do Senhor. Porque esse é o Deus que eu sirvo. E eu acredito, irmãos, que esse é o Deus que vocês servem também. Aleluia. Então temos que refletir Cristo, sim, irmãos. Quando abrir a nossa boca, aleluia, saem palavras edificantes. Aleluia. Porque essa é a nossa essência hoje. Essa é a nossa identidade. É Cristo Jesus, não há outro, irmãos. O passado já ficou para trás. E o nosso passado hoje, irmãos, já não nos condena. Não vivo mais no passado. Eu vivo aqui no meu presente. A minha identidade é Cristo Jesus. É Ele que me renova. É Ele que me põe de pé. É Ele, aleluia, louvado seja Deus, que sopra o fogo de vida todos os dias nas minhas narinas. Aleluia. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, Jeremias, aleluia. Jeremias aqui, irmãos, ele quando ele vê, aleluia, o vaso, né, ali rachado ou quebrado, né, ele vê ali que Jesus, que Deus, que o oleiro, ele refaz.
Então, não é nada descartável, irmãos. Muitos veem o barro ali, mas só quem é o oleiro vai ver o valor daquele barro que está ali, que está caído, que está cheio de espinhos, que está cheio de pedregulho, que não tem valor para nenhuma outra pessoa, mas para o oleiro aquele barro ele tem valor. Aleluia. E o oleiro, irmãos, ele começa a trabalhar com o vaso de acordo com a sua vontade. Ele vai fazendo do jeitinho que ele quer. Ele molha, ele molda, ele faz as bordas, ele faz mais em pé, ele faz um pouco mais deitado, mas não deixa de ser do jeito que ele quer. E nós? Será que estamos realmente, aleluia, louvado seja Deus, entregues nas mãos do oleiro? Ou estamos fazendo tudo de acordo com a nossa vontade? Porque as coisas têm que mudar, irmãos. Somos cristãos, somos servos, somos nova criatura. E quando o vaso, aleluia, louvado seja Deus, ele está pronto, entre aspas, porque mesmo depois de todo modelado, o vaso ele vai passar por várias situações, até chegar aquele vaso, aleluia, da qual o Senhor nosso Deus vai derramar a sua unção. Mas qualquer coisa, irmãos, imperfeita, aleluia, no vaso, louvado seja Deus, o oleiro, aleluia, ele vai refazer novamente. E eu pergunto à igreja, quantas vezes, igreja, o Senhor, nosso Deus, ele tem que nos refazer novamente, por causa de tanta desobediência, por causa de muitos que não se arrependem dos seus pecados. Prega bonito, fala bonito, louva, louvado seja Deus, mas está totalmente rachado. Não quer ser, aleluia, louvado seja Deus, refeito pelas mãos do oleiro. Muitas das vezes, irmãos, estão dentro das igrejas, mas é um vaso rachado. Prega, mas é um vaso rachado. Louva, mas é um vaso rachado. E não diga, irmão, não é somente esses que estão a ouvir, aleluia, em muitas igrejas que estão sentadinhos, não. Digo muitos que estão assim, ó, no altar de Cristo. Mas Deus é tão misericordioso que não deixa de usar. Ele continua usando. Mas o vaso está lá, todo rachado. Mas ele continua usando. Pela misericórdia. Até quando, igreja? Até quando? Aleluia. Vamos ter vasos rachados. Temos que nos converter novamente. Temos que renovar alianças novamente. Temos que passar várias vezes pela mão do oleiro. Temos que ser amassado, pisado, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando a palavra de Deus ela é lançada, aleluia, louvado seja Deus, temos que ter os ouvidos e o coração sensível para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Deus ele é misericordioso. Ele perdoa.
Mas será que temos que estar em desobediência sempre? Pecar, pecamos, irmãos. Todos os dias nós pecamos. Isso é fato. Mas cabe a nós também se arrepender todos os dias. Pelo que falamos, pelo mal que causamos ao nosso irmão, pelo mal que causamos por aquelas pessoas que não são tão próximas, por palavras malditas, porque isso não agrada a Deus. Não agrada. Foi falado aqui sobre igreja vazia. E realmente está vazia essa igreja. Está vazia. Mas confesso, igreja, que muito dessa culpa é nossa. É nossa. Cristãos. Porque quantos e quantos pregadores nós vemos, porque isso é fato, vemos pregadores cristãos fazendo tanta coisa errada. Quem sou eu para julgar, irmãos? Não julgo ninguém. Não posso julgar as pessoas de jeito nenhum. Mas são os erros vistos de pessoas como nós, servos do Senhor, que estão afastando as pessoas de lá de fora de estarem aqui dentro. Porque eu já ouvi muita gente dizendo: Deus me livre de ser crente. Fulano, conheço um crente ali que faz isso. E nós pagamos, irmãos. Nós que andamos, olha, lado a lado com Cristo, nós pagamos por isso. É por isso que o exemplo, irmãos, o exemplo que estamos dando, não somente aqui, mas lá fora também. Porque o culto não é só aqui, o culto continua lá fora. Qual é o exemplo que estamos dando? Será que quando alguém me vê na rua, faz cara, não é? Aquela irmã ali, olha, crente, diz que é crente. Mas eu vi ela assim. Somos imagem e semelhança do Senhor. Temos que refletir em Cristo. Temos que refletir Cristo, irmãos. Isso é para refletir. Isso aqui é para a igreja refletir e acordar. Que exemplos estamos dando ao que estão lá fora? Às vezes eu entristeço, irmãos. Eu fico triste. Quando eu convido alguém para vir à igreja, é um não bem rápido, sabe? Não. Vou para a igreja, é assim. Deus me livre. Eu fico triste. Mas nós também levamos a culpa. Que hoje, irmãos, é uma maioria de cristãos que estão dando mau exemplo. É uma maioria contra uma minoria que estão dando bons exemplos. Então, irmãos, temos que refletir muito sobre isso. A palavra de Deus, ela é amor. É amor, muito amor, demais. É amor até demais. Mas não devemos esquecer que a palavra de Deus, ela também é fogo consumidor. Ela é justiça. Aleluia. Então o Senhor dirigiu-me a palavra à comunidade de Israel: será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel.
somos barro na mão do oleiro. Então, irmãos, não é como eu quero, não é como vocês querem, é como Deus quer. Aleluia. Eu já não falo mais do jeito que eu falava antes. Eu já não me visto mais do jeito que eu me vestia antes. Eu já não frequento lugares que eu frequentava antes. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não tenho amizades que eu tinha antes. Não. Eu sou um barro nas mãos do oleiro. É Ele quem me molda. É Ele que me faz segundo a sua vontade. É o Deus de Israel, não há outro. Então, irmãos, reflitam nessa palavra. Que essa palavra entre no coração da amada igreja. Que possamos rever os nossos conceitos de cristãos, de servos e servas. Porque, irmãos, somos um povo separado. Somos um povo separado. A palavra do Senhor nos diz que somos o sal da terra. O sal, ele dá sabor. Que não sejamos insípidos. Algo sem gosto. Sabor de nada. Sem exemplo de nada. Mas sim, amada igreja, que possamos refletir a Cristo. A minha e a sua identidade está em Cristo Jesus. Não barganhe a sua identidade. Não nos moldemos as coisas do mundo. Não trazemos as coisas do mundo para dentro da casa do Senhor. Aqui é um lugar santo, igreja. Isso aqui é um lugar santo. Aleluia. É um lugar onde o Senhor se faz presença. Olha que coisa linda. Estamos aqui falando sobre o Senhor Jesus. E Ele se fazendo presente neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. As águas já se findam na igreja. Aleluia. Falar de Jesus é tão bom. É tão maravilhoso. Aleluia. E que a igreja fique com essa palavra. Que reflitam sobre a sua identidade. No que vocês estão refletindo lá fora. Que o culto não seja somente aqui, mas lá fora também. Aleluia. E aqui, amada igreja, eu agradeço a minha rica oportunidade para a glória e honra do meu Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.